Manuel, shalom. Irmã Elia, shalom. Nossa Ah, irmã Luísa Matumona, shalom. Você que é jovem. Amém, amém. Nosso irmão Manuel Viegas, shalom, shalom, shalom. Nosso irmão César Altino, não é? Shalom, Catarina Matoco, shalom. Olha aí, aqui o chat está cheio mesmo. Nosso líder José Amusica, olha, a nossa líder Sélvia reagiu com um sorriso. Então é muito bom, não é? Vocês que estão aí nos acompanhando, é muito bom o vosso feedback. Vai preparando já as vossas questões, não é? E vai ser muito, muito, muito bom mesmo. Então, não é? Nós estamos aqui e vamos começar com a partilha da palavra de Deus. Na semana passada nós falamos da porta do cárcere, uma porta apenas, e hoje nós queremos dar o início a uma outra porta. Na verdade, nós tínhamos que falar da porta das águas, da porta dos cavalos, entre outros, não é? E eu quero dar aqui a primazia ao nosso líder, irmão Acácio, para nos fazer uma introdução daquilo que vai rodar neste painel, não é? e antes de rodar, nós queríamos também falar um pouquinho, para quem está chegando hoje, Uhum. nós estamos a falar tanto de portas, Uhum. portas. Boa, muito Né? obrigado, Tem apóstolo. tanta gente chegando hoje, Uhum. né? Sim, sim. Dizer o que nós estamos a falar. Nós estamos a falar, na realidade, como base o livro de Neemias e Esdras, tendo base desses livros a restauração, né, da nossa alma, comparando a restauração que houve dos muros de Jerusalém com a restauração da alma. Então, quando nós começamos a falar um pouquinho das portas, nós estamos a citar algo que aconteceu lá, que tem como referência o livro de Neemias no Velho Testamento, e trazendo justamente essa comparação com a restauração da alma. E hoje, mais uma vez, vamos falar, e cada porta, ela tem um significado sobre nós, sobre a restauração das nossas vidas. E hoje vamos dar continuidade nesse processo. Amém. Muito obrigado, apóstolo. Amém. Então vamos começar com o nosso líder Acácio Mateus, por favor. E essa fonte servia para apagar todas as setas incendiárias que eram lançadas pelo inimigo sobre os muros e sobre as portas. E nós falando sobre essa porta, nós falamos intrinsecamente da palavra de Deus. Ou seja, essa porta está relacionada à palavra de Deus que nos limpa e nos purifica por intermédio do Espírito Santo. Amém. Então já começamos. Temos aqui também a nossa pastora Charlene Barros. Charlene Barros. Muito boa noite, pastora. Não é só a Cássio, tá? Tem alguém... Amém. Folha branca, shalom. Olha, já tem som, né? Muito bom. No entanto, o nosso líder fez aqui uma introdução daquilo que é a Porta das Águas. Eu gostaria de perguntar à pastora qual é a mensagem central da Porta das Águas. A Porta das Águas, ela nos conduz a um relacionamento, a um encontro com a palavra de Deus, né? Nós, quando aceitamos Jesus, uma das primeiras orientações que nós ouvimos tem que ler a palavra, orar e depois aprendemos a respeito do jejum. Então, nós como cristãos, nós precisamos nos encontrar com a palavra, ter um encontro com ela. E significa que nós vamos... O que isso significa? Que nós vamos ler a palavra e permitir que esta mesma palavra venha transformar o nosso modo de pensar, venha nos purificar, conforme diz a palavra em Efésios 5:26. Tendo-a purificado, a igreja, com a lavagem da água pela palavra. Então, esta porta, que equivale à decisão, cada porta é uma decisão que nós precisamos tomar a nosso respeito. Às vezes pode nos dar a sensação de que cada porta é uma fase da nossa vida que nós vamos aceitando, vamos abrindo, vamos decidindo, mas na realidade, todas essas 12 portas funcionam todos os dias, a todo momento na nossa vida. Então, todos os dias da nossa vida, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus.
para permitir que a palavra nos convença do pecado, nos convença a largar as velhas formas de pensar e começar a pensar de acordo com o que é estabelecido por Deus a nosso respeito. Nós sabemos que houve uma grande ruptura entre a humanidade e o nosso Criador. E essa ruptura aconteceu justamente por causa do pecado. O pecado nos separou. E o pecado, ele vem como um vírus sobre a nossa mente, sobre, na verdade, todo o nosso ser. O nosso corpo sentiu esse vírus, recebeu esse vírus, a nossa mente recebeu e, inclusive, o nosso espírito morreu. Então, o vírus do pecado infestou a nossa alma de vários padrões de pensamento, de ansiedades, de depressões, de rejeição, de rebelião, de ocultismo, de vários padrões de pensamento que não faziam parte do projeto inicial de Deus para a sua criação. Então, esta porta vem nos incentivar a quê? A termos contato diário com a palavra de Deus. A nós mergulharmos nela. Conforme Jesus diz, aquele que leva, né, aquele que lê a palavra, aquele que considera as minhas palavras, aquele que pratica as minhas palavras é comparado como um edifício que é construído sobre a rocha. Vêm as intempéries, vêm as tribulações, as aflições da vida, né? E aquele que está firme na palavra de Deus permanece intacto, né? Ele não é destruído, ele não é consumido. Então, diante de tantas emoções que têm surgido no mundo moderno, diante de tantas situações que vêm acontecendo no nosso dia a dia, nós precisamos nos firmar na palavra. Então, vem esse encorajamento, essa direção da parte de Deus, que nós precisamos voltar, né? Conforme diz a definição da restauração, voltar ao antigo esplendor. E a única maneira de nós voltarmos ao antigo esplendor é nos submetendo à palavra de Deus. Amém, amém. Amados irmãos, já começamos, na verdade, estamos a falar da porta das águas, né? E é uma porta que realmente é essencial. Eu vou fazer depois uma pergunta aqui, mas é necessário que vocês que estão aí nos acompanhar precisam entender que a pastora falou sobre a palavra, mencionando relacionamento, né? É através da palavra que nós temos um relacionamento com Deus. E não é possível você progredir na vida sem se firmar na palavra de Deus. Então, eu vou redirecionar a pergunta à pastora. Pastora, esta porta precisa estar aberta ou precisa estar fechada? Completamente aberta para Jesus, porque Ele é a palavra. Completamente aberta para Jesus. Completamente aberta para Jesus, porque Ele é a palavra. Percebe? E é Jesus que veio e se fez homem para nos ensinar o padrão, para nos ensinar o modo de viver, como nós devemos agir e nos comportar diante de tantas propostas e situações que acontecem no mundo. Então, Jesus, ele é o nosso espelho, ele é o nosso alvo. É aquele que nós vamos olhar e apreciar para poder imitar, né? Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje muitas pessoas se encontram assim, perdidas, sem saber o rumo, sem saber em que direção tomar. E nesta noite nós queremos dizer a todos que estão ali a nos ouvir, se tu tens sentido perdida, eu quero te encorajar. Aproxima-te da palavra de Deus, porque Jesus é o caminho. Diante de tantas propostas, irmão Eliseu, diante de tanta pregação, de tanta doutrina, de tantos vídeos, de tanta informação do mundo. Para um ser humano. Para um ser humano, diante de tantas informações que às vezes nos fica difícil discernir o que é certo e o que é errado, Jesus vem nos dizer, eu sou a verdade. Amém. 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 E diante de tantos sofrimentos internos, de tanta incapacidade, de sentimentos de morte, de pensamentos de morte, né? Diante de tantos sonhos mortos, diante de tanto ânimo amortecido, Jesus vem dizer, eu sou a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E a palavra de Deus é justamente o que nos diz João 1. O verbo se fez carne. Fez carne. A palavra
Nós, quando lemos a palavra, nós vamos ter conhecimento de quem é Jesus, como Jesus pensava, como Jesus reagia, como são as emoções de Jesus, como Jesus geria, como era a administração de Jesus a respeito da sua equipe, a respeito das finanças, a respeito de todos os assuntos da vida. Então, Jesus, ele nos encoraja. Firmem-se em mim, né? Firmem-se em mim. No entanto, eu quero perguntar ao nosso líder Acácio, Mateus. Líder Acácio, quais são as situações do cotidiano que estão ligadas com esta porta? Pois, antes de mais nada, queria complementar aqui algo que a pastora frisou. Falou muito bem. Nós precisamos entender uma coisa. Essa porta das águas, diferente das outras, também é muito importante. Como as outras, também é muito importante. Por intermédio dessa porta, nós entendemos que Deus tem um propósito em nós e tem um propósito de vida através de nós. Ou seja, o propósito que Deus tem em nós é que nós vivamos para Ele, glorifiquemos simplesmente a Ele. E o propósito que Ele tem através de nós é que nós levemos as pessoas a servirem a Ele e a buscar a Ele com intensidade. Amém? Amém. Eu queria complementar aqui, tendo em conta o falado pelo líder Acácio, né? E pela pastora Rossana. Eu quero até ler primeiro, está lá em livro de João 15, 3, que diz: Vós estejais limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá? Aí, quando a gente começa a falar que pela palavra que vos tenho falado, a palavra é que limpa. Olha só, olha que interessante. De acordo com o livro de Neemias, em cada porta tinha uma fonte. E essa fonte servia para apagar os dardos do maligno. Por exemplo, lá em Israel, por exemplo, em Jerusalém, lançavam alguma seta, uma arma incendiária, e aquela fonte servia para apagar se tivesse alguma coisa. Okay. E é interessante que se a gente for conectar a Bíblia, por isso que a Bíblia ela é muito interessante, a Bíblia está completamente conectada. Lá no livro de Efésios 6, 10, ele diz: Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí começa: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim com os principados. Pronto. Vamos pular para o 16. E o 16 diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, no quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que correlação. A gente vê lá no livro de Neemias em Jerusalém fontes que serviam para apagar as setas que o inimigo lançava. Sim. E a gente vê, esse aqui em Efésios fala do soldado. O soldado, quando ia para a guerra, tinha um escudo. Sim. E esse escudo, ele tinha um material que eles revestiam de água. Quando a seta do inimigo vinha, a flecha, porque o inimigo jogava uma flecha, e aquela flecha era jogada, o escudo da fé, ele servia justamente para que ele, como era molhado, servia para que as setas inflamadas do maligno não pegassem fogo. Okay. E olha que interessante. A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Ou seja, para que nós possamos, a porta das águas ela é tão importante, para que nós possamos ficar firmes, para que nós possamos ter bases firmes, e quando o inimigo lançar alguma coisa contra nós, se nós não tivermos na palavra, nós não vamos conseguir apagar as setas incendiárias do inimigo contra nós. A palavra é a base no qual nós vamos ficar firmes. E essa palavra ela é água viva. Ela é o próprio Jesus. A palavra é Jesus. E ele é que nos reveste para que todo dardo inflamável do maligno não penetre na nossa vida e ele não cause estrago. Por isso que a porta das águas ela é tão importante, a questão da meditação da palavra de Deus, a questão de nós nos conectarmos à palavra de Deus, meditarmos todos os dias, estarmos conectados com a palavra. Muitas vezes nós queremos só nos conectar na palavra quando estamos no culto. Não é assim. A palavra ela precisa estar em nós todos os dias.
E a palavra fala, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos estar conectados à palavra, porque a palavra é que vai nos dar força, que vai nos dar fé, que vai arregimentar aquilo que Deus tem em nós, para que no dia mal nós não venhamos a pecar e não venhamos a cair. E se tu fores comparar no livro de Neemias, livro de Neemias e Esdras e Efésios, eles se conectam e sempre levando sempre no meu lugar a palavra. E quem é a palavra? A Jesus. Levando sempre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que nos firma. Então, nós precisamos conhecer mais de Jesus, vamos ler a palavra. E a Porta das Águas fala isso. Para que você mantenha as portas realmente abertas e realmente você esteja firme contra tudo que o inimigo quer fazer contra a sua vida, contra a minha vida, nós precisamos estar conectados a Jesus, Amém. que é a palavra. E eu acredito que também o medo parte da falta do conhecimento da palavra, não é, pastora? Exatamente. Porque a palavra nos diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Okay. Né? E ainda Jesus nos encoraja, porque nós devemos ter medo daquele que não tem capacidade de matar a alma. Porque, principalmente na igreja, nós conseguimos ver pessoas que sentem medo de revidar aquilo que está sob o seu direito. Né? Pessoas que não têm o conhecimento da palavra e ainda assim Satanás está sempre a cativar essa pessoa, né? A cativar, lhe manter num poço em que ela não consegue sair. Exatamente. Nós precisamos saber, ter conhecimento da palavra, para nós nos guardarmos, nos protegermos de enganos. Nós vemos na igreja, infelizmente, muitos movimentos de manipulação, de muitos conceitos e doutrinas que não são pautados na palavra. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus para que, independentemente do que venha ser pregado, eu tenha como filtrar. Ok? Mesmo em determinadas conversas, em determinados vídeos, na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, eu tenho que saber, tenho que estar firmado na palavra, que é para poder me proteger das propostas, né, do inimigo, propostas para nos conduzir ao pecado. Achei muito interessante o que o AP falou, e eu gostaria de frisar o que diz em Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A palavra de Deus é a única, ela é comparada com uma espada de 2 gumes que consegue penetrar no mais íntimo do ser humano. E ela consegue mudar os padrões de pensamento, ela consegue transformar-nos, transformar a nossa forma de pensar. Então, quando nós nos submetemos a ela, nós vamos estar a ser transformados em nosso interior. Hoje estamos num sistema em que queremos aparentar ser, aparentar ter. Nós queremos mostrar o exterior belo, capaz, maravilhoso, queremos mostrar que nós somos sábios, mas na realidade o Senhor está muito interessado naquilo que é o nosso interior. E, pastora, perdão, depois eu vou fazer uma pergunta à pastora a respeito de uma pregação que a pastora já levou lá na nossa igreja, falava sobre o engano de Satanás. Não sei se a pastora lembra. Os enganos que muitas das vezes Satanás vem colocando na nossa mente, e diz, olha, você não vai conseguir, olha, você não vai dar certo, você nasceu numa família pobre e você não vai prosseguir. Mas quanto a isso, eu preciso passar uma pergunta aqui ao líder Acácio. Quem fez essa pergunta foi a nossa irmã Xinga, né? Shalom, irmã Xinga, irmão Fábio também, Shalom. Né? Ela perguntou assim, boa noite mais uma vez. Né? A minha pergunta é, só apenas a palavra é que nos conecta com Deus? Não podemos conectar-nos através de louvores, pregações, partilha da palavra? Já falou, né? Partilha da palavra com um irmão, em forma de testemunhos. Pronto, mas é a pergunta da irmã, e ela precisa entender se existem outras fontes de se conectar com Deus. Né? Irmã Cássio, faz favor. Ok. Eu acredito que nós, ao nos conectarmos com Deus, por intermédio da palavra, nós estamos a nos conectar com Deus diretamente. Ou seja, a própria palavra diz que Ele é a palavra viva, ou seja, Ele é o verbo vivo, certo? Então, quando nós nos conectamos, ou quando nós meditamos dia e noite, nós automaticamente conhecemos aquele que é o nosso Deus. Ou seja, a única forma de nós nos conectarmos ao nosso Deus é por intermédio da meditação na palavra.
Depois de nós meditarmos na palavra, nós vamos orar aquilo que nós meditamos, ou seja, nós conhecemos o nosso Deus por intermédio da palavra. Depois de nós conhecermos o nosso Deus por intermédio da palavra, nós vamos orar, porque tu não vais orar alguém que tu não conheces. Para tu orares, tu tens que orar aquele que Mas tu assim, conheces. líder Acácio, ele diz assim, ela diz, a pergunta dela é bem clara, eu também já consegui compreender. Ok. Não podemos nos conectar de uma outra forma além da palavra. Louvor e por aí fora. E ela mencionou, Podemos, por exemplo, louvor. podemos, né? louvor podemos. Mas só que podemos. aquela questão, louvor também já é a palavra, né? Exatamente, A pastora nos exatamente, brindou já é a com um palavra, louvor exatamente. aqui. Falava Podemos. sobre qual é o tema do louvor, pastora? Tudo é teu. Tudo é teu. Né? E ela menciona alguns aspectos que estão dentro da palavra, Exatamente. não é? É o que eu estava aqui a frisar. Sim. Todo indivíduo que canta, ele automaticamente canta a palavra. Louvor, nesse caso. Nós, quando eu particularmente faço música, né? Faço louvor, e eu canto a palavra, automaticamente, por intermédio do louvor, eu posso me conectar ao Pai. Se o louvor estiver direcionado ao nosso Deus, se for Olha, um o pessoal louvor... está a dizer que está muito baixo o teu microfone. Encosta. Por favor, E agora? posiciona lá para Isso, para aí nossos vai. ouvintes. Melhorou? Yeah. Melhorou? Conecta aí. Dizia eu no princípio, quando nós, por exemplo, para quem canta, Isso aqui, por favor. ok, Está a reclamar. é a experiência, Obrigado. É a experiência. Pronto. Agora, melhorou? Sim, acho que Ok. vai melhor agora. Consegui. Pode Estava a dizer, prosseguir. como dizia eu no princípio, quando nós, por exemplo, nós vamos compor uma letra, ou seja, uma música, né? Vamos compor, vamos gravar a música e essa música é um louvor direcionado ao nosso Deus, automaticamente esse louvor fala da palavra, que é o nosso Deus. E, segundo a pergunta da irmã, nós podemos nos conectar ao Pai por intermédio do louvor e da meditação da palavra. Ou seja, o próprio louvor também vem da palavra. Boa. Nós estamos em falta de situações do cotidiano, situações profundas. Quais são as situações patentes, né, na nossa vida diária que precisamos dizer, olha, a palavra está conectada a isso? Por exemplo, eu perguntei à pastora quais são os enganos que Satanás traz para a nossa vida diária, né, e que nos faz regredir. Na verdade, ele aproveita a nossa ausência, ou a nossa falta de conhecimento para nos enganar. Para nos enganar. É a falta do É conhecimento. a falta de conhecimento que nos faz submetermos aos enganos de Satanás. Por isso é que a palavra de Deus diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós nos submetemos à palavra, todos os enganos de Satanás, todos os dardos inflamados do inimigo, eles não têm o seu efeito, porque nós vamos proteger a nossa mente, nós vamos guardar a nossa mente. Mentira como eu não vou conseguir, eu não posso, eu sou um doente, eu sou desprotegido, eu estou perdido. Mentiras como estas. Não, tu não estás perdido, tu tens um bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tu tens um pastor que deu a vida por si, pagou o preço de cruz, mas só que ele ressurgiu e ele não te deixou só. Ele disse o quê? Eu não vos deixarei só, eu enviarei outro consolador, Amém. outro ajudador, outro auxiliador, Amém. outro guia. Então, as situações que acontecem no nosso dia a dia, como em momentos de enfermidade, se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós vamos nos submeter à enfermidade e agir como se o preço de Jesus no Calvário nunca foi pago, nunca foi resolvido na cruz do Calvário na nossa situação de enfermidade. Mas, entretanto, em Isaías 53 nós vamos ver o quê? Que pelas pisaduras de Cristo, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, eu não preciso me submeter a uma vida de enfermidade, mas eu posso resistir à enfermidade com a verdade. Ok. A verdade é que Jesus já pagou o preço para sarar todas as nossas enfermidades físicas e emocionais. Então, em Jesus Cristo, nós temos a cura para todas as nossas enfermidades. Ansiedades,
nós vemos que é tida como a doença do século, Do vamos século. dizer assim. A ansiedade. Nós vemos que Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, Amém, mas amém. antes as vossas petições sejam conhecidas diante de mim. E diz mais que o Deus, né, que Jesus vai guardar o nosso coração em paz. Então, a nossa paz e, na verdade, acho que vira e mexe falo de oração, né? Sim, porque agora há muitos vídeos a defender que a oração, só o fato de nós orarmos, as ansiedades, o nível de ansiedade, ele diminui. Né? Então, quando nós dirigimos a nossa oração ao Deus vivo, a nossa ansiedade ela é curada. Amém? Então, no que comprimidos não estão a conseguir curar, em Jesus nós temos a plena cura. Plena cura. E Não apóstolo deixa é uma das pessoas que, perdão, É. apóstolo é uma das pessoas que fala muito a respeito da palavra e é muito bom. Não é, apóstolo? Há uma contribuição relacionada à mensagem da pastora Com Charlotte, certeza. da pastora O versículo que eu mais amo, um dos que eu mais amo, é Romanos Romanos 12:2. Todo mundo já sabe. E não vos conformeis com este este mundo. século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais receber ou herdar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra, quando a gente começa a falar em Romanos 12:2, Romanos 12:2 é um versículo na Bíblia que mostra que a nossa forma de pensar, ela tem que estar alinhada com a palavra. Se nós não tivermos... até eu estava ministrando ontem no culto e eu falei uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de santidade, a santidade é nós pensarmos como Deus pensa. A santidade, É pensarmos como Deus pensa. como assim, apóstolo? Por exemplo, Deus é santo. Por que ele é santo? Porque Deus, ele tem uma forma de pensar que leva a ser essa pessoa santa. Uma Ok. pessoa completamente diferente do que Diferente. um homem pensa. Sim. E a santidade, ela vem da forma como nós pensamos. Quando nós nos moldamos ao padrão de Deus, nós somos santos. Ok. Nós precisamos nos Compreendi. moldar ao padrão de Deus. E eu não vou me moldar ao padrão de Deus, eu vou moldar ao padrão de Deus no agir, mas antes do agir eu tenho o pensar. Quando Sim. eu penso como Deus, eu estou me santificando como Ele é santo. Eu vou me moldar a Ele. É a mesma coisa, ou seja, eu vou me moldar à forma de Deus. Mas o que pode criar um pouquinho de polêmica aqui é pensar a forma de Deus. Né? Porque há aquela passagem que diz que os vossos pensamentos não são os mesmos que o meu pensamento, não é? Sim. Aquela palavra, então fica meio confuso para quem estiver Na nos ouvindo. realidade, isso fala da grandiosidade de Deus. Ok. Nós, nunca subiu a mente humana, nunca se viu, ou subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Deus é Célcio, ele está acima de nós. Mas a gente tem que pensar conforme está a palavra, porque a palavra é que nos direciona. Por isso que Romanos 12:2 diz que nós devemos nos moldar ao pensamento de Deus para que a boa, agradável e perfeita vontade dele venha sobre nós. Nós temos que nos moldar ao pensamento de Deus que está expresso na palavra para que realmente nós sejamos e andemos como Ele quer que nós andemos. Essa é a maneira como nós temos que Apóstolo, fazer. uma doença do século também. Como é que se chama? Depressão? Depressão. A pessoa está aí em casa e, por falta do conhecimento da palavra, não é? A pessoa acha que não tem mais ninguém e fica trancado no quarto e passa o tempo lá no quarto porque acha que ninguém está perto dela para poder lhe ajudar nas suas coisinhas. Na realidade, quando a gente fala dos dois, ansiedade e depressão, ansiedade fala do futuro. Medo Ansiedade. do futuro. Uma pessoa presa ao futuro. Ao futuro. Uma pessoa presa ao futuro. Você tem receios do que vai acontecer no futuro. Por exemplo, Ok. tu tem receio de como vai ser o teu casamento. Tem receio se vai comer amanhã. Tem receio se amanhã você vai ter condições de trabalhar. E como é que se combate a esta situação, apóstolo? A pastora Rossana falou muito bem. Nós precisamos confiar em Deus. Deixar a nossa confiança em Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Amém. A palavra fala, Amém. a palavra de Deus fala. Uhum. Mas nós devemos ir a Deus com petições, entregando aquilo que é nosso, entendendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. É confiar em Deus. E depressão fala do passado. Depressão Depressão fala do passado. fala do passado. Nós estamos presos no passado. Estamos presos em situações do passado e nós estamos agarrados ao passado. Então, a ansiedade do futuro, a depressão do passado. Ok. Ou seja, a depressão nós precisamos largar de coisas que ficaram lá atrás. E é a falta de perdão, situações que aconteceram que a gente se amarra. Então nós precisamos nos libertar de tudo isso. Mas tudo isso é confiar em Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos confiar no Deus que nós servimos. Amém. E interessante, tudo nós estamos falando da porta das águas. Da né? porta das águas. Tudo na palavra. A palavra é poderosa. E nós precisamos ser Amém. crentes que amamos realmente a palavra Amém. de Deus e vivemos verdadeiramente a palavra. Amém. A palavra nos diz: entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Amém. Então, muitas das vezes, a cura da ansiedade também está diretamente ligada ao entregar aos cuidados de Deus a nossa vida. Então, entregar os cuidados, os cuidados da nossa vida a Deus. Ok. Ok? Entregar a nossa família a Deus, entregar o nosso trabalho a Deus, entregar a proposta de trabalho a Deus, entregar a nossa saúde, a nossa vida emocional a Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Isso é interessante, pastora, porque, nós estamos numa correria da vida. Que a pessoa levanta e tem um projeto e não consulta mais a Deus. Ele precisa ir, fazer as coisas acontecerem e no fim do dia a pessoa está cansada. A pessoa não sabe mais o que fazer porque está atrelada a muitos projetos, muito trabalho e não consegue se ver, né, livre desse trabalho. E muitas das vezes cansada, sem resultado nenhum. Olha, sem resultado Porque agiu nenhum. na independência. Ok. Né? Então, nós precisamos confiar no Senhor, dirigir os nossos pedidos a Ele, dirigir a nossa vida a Ele. Entender, reforçar que a palavra de Deus é a voz de Deus para o seu povo. Amém. É uma comunicação de Deus ao seu povo. Então, em Jesus, nós temos a cura da depressão e a cura da ansiedade, porque Ele foi o único que passou por esta terra e não cedeu às pressões, não cedeu às opressões e passou santo, sem feridas, sem máculas. E é isso que Ele está a trabalhar agora na sua noiva. Amém. Jesus Amém. está a trabalhar na sua noiva, para que a sua noiva seja continuamente santa, santificada, purificada. Ok. É isso que Ele está a fazer. Por que personalidades restauradas? É porque hoje a igreja precisa de ser curada, precisa de ser restaurada, precisa voltar São ao muitas feridas. ao seu antigo esplendor. A igreja precisa resgatar o seu antigo esplendor. O seu antigo esplendor. Sim, as suas características, né? Ali do Éden. Aquilo que Deus originalmente criou para nós sermos. Mas isso é possível, tanta situação ali. É possível mesmo restaurar a essência, né, do Éden em meio a todo esse... É possível, É possível. É possível. A pastora estava aqui a frisar e falou muito bem. O que é que acontece? Eu vou contar um testemunho breve. Alguns anos atrás, eu conheci alguém e essa pessoa estava totalmente ansioso, né? Estava ansioso, ele converteu-se, estava ansioso, queria casar e tudo mais. O que acontece? Ele foi investigando relativamente à questão sexual. Quando é que eu devo fazer o sexo? Ou ter o sexo, né? Se posso assim dizer. E ele foi para a internet. E a internet, se nós pesquisarmos essas informações, a internet vai nos dizer que tu, sendo cristão, podes ter relações sexuais antes do casamento, desde que tenhas a certeza que essa pessoa vai casar contigo. Ele investigou isso, estava ansioso e por aí foi, investigou isso e viu essa informação, mas essa informação, para nós como cristãos que conhecemos a palavra, sabemos que essa informação não coaduna com a palavra.
Sim. Não tem semelhança com a palavra. Então, logo, a pastora falou sobre o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E quem é essa verdade que liberta? Todos nós sabemos quem é essa verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Então, automaticamente, quando nós sofremos de ansiedade, nós devemos reconhecer que sofremos de ansiedade, que temos essa ansiedade reconhecer primeiro. Vamos reconhecer e entregar as nossas vidas a Jesus. Falar, Pai, eu reconheço que tenho ansiedade ou sofro de ansiedade, restaura a minha alma, restaura a minha vida, eu entrego tudo diante do teu trono da graça. Amém. No entanto, acredito que quanto à porta das águas, estamos um pouquinho solidificados, até porque nós estamos aqui e tem muita ajuda para aquele que não compreendeu. Não é? O nosso irmão Fábio enviou aqui uma mensagem, Isaías 55, versículo 1. Você que está aí a acompanhar, abre a Bíblia e acompanha o que o irmão escreveu aí. Não é? Nossa pastora Charlene escreveu. Inclusive, a palavra nos ajuda muito a vencer a ansiedade, com certeza. Já falamos aqui. Nossa irmã Arminda, Shalom. Temos aqui nosso irmão Fábio, nossa irmã Elia, não é? Que também fez a colocação da depressão igual prisão do passado, ansiedade, não é? Antecipação ao futuro, é isso? Nossa irmã Rosária Nguenda, muito obrigado. E estamos seguindo. Quanto a esta porta, nós estamos solidificados e compreendemos que a palavra é importante, porque sem ela o inimigo faz da nossa vida uma escravidão. Não é? E para trazer não é, a próxima porta, e isso é bem bonito, da palavra, né? E estamos a carregar já aqui algumas situações que vamos depositar na porta dos cavalos, não é? Na porta dos cavalos. E eu quero pedir à nossa pastora, né, que nos faça uma introdução do que esta porta simboliza, por favor. Olha, eu já entro nesta porta. Eu lembrei-me de algo que acho muito interessante nós frisarmos a respeito da porta das águas. O ser humano é formado de vários hábitos. O ser humano é formado? Nós temos muitos hábitos. E desde pequeno nós aprendemos, né? Por exemplo, aprendemos o hábito de escovar os dentes. Aprendemos o hábito de, ao acordar, tomar banho, ou o que seja. Nós somos formados de vários hábitos. E eu vou tocar no ponto da dificuldade que muitas pessoas encontram de ler a Bíblia. Há muitas pessoas que dizem, quando eu vou ler a Bíblia eu fico sonolenta. Quando eu vou ler a Bíblia isso fica muito confuso. E eu venho falar de um grande hábito que nós, como servos de Deus, como homens, né, que estão ali em desenvolvimento, em renovação, que é o hábito da leitura. Hábito da leitura. Nós, quando nos convertemos, logo ouvimos, temos que ler a palavra. Ok. E fazemos a primeira tentativa e vemos que não dá certo e é muito confuso, dá muito sono, dá muita preguiça e desistimos. Às vezes nós desistimos de ler a palavra porque achamos difícil. Mas, entretanto, nós devemos investir no hábito. E um hábito não se forma apenas por uma tentativa. Mas por processos regulares, né? Processos diários para poder estabelecer um hábito. Nós precisamos estabelecer o hábito da leitura da palavra. E quando falamos de renovação, nós estamos a dizer que precisamos investir, nos esforçar para ler a palavra. Todo hábito, para adquirirmos algum hábito, nós precisamos nos esforçar para adquiri-lo. Então, ela não acontece naturalmente, não é? Ele não acontece naturalmente. Tu não vais nascer com o gosto pela leitura ou pelo hábito da leitura. Tu vais formar, tu vais estruturar na sua mente o hábito da leitura. Ou seja, diariamente. Você que tem dificuldade de ler a palavra, decida diariamente ler um versículo. Começa por um versículo. Não precisa começar por uma grande quantidade de capítulos. Por um versículo diário. Depois de uma semana, 2 versículos. Vai ampliando até um capítulo e você vai criando o hábito de ler a Bíblia. Obviamente, quem já tem o hábito de leitura,
é só escorregar, né? Obviamente que será muito fácil ler a palavra, mas entretanto, na nossa sociedade, nós sabemos que a nossa nação, infelizmente, nós não temos tanto incentivo à leitura. A leitura, sim. Toda a estrutura nas escolas não incentivam ao conhecimento, ao amor ao conhecimento. Então, nós precisamos ganhar o hábito da leitura. E isso, há quem diga que para ganhar um hábito precisa fazer 30 dias seguidos sem interrupções. E há quem diz que para perder o hábito são necessários apenas 3 dias. Então, se Bem tu diferente, determinares, exatamente, durante 30 dias ler um versículo da Bíblia, tu estás a trabalhar para ganhar um hábito bom, um bom hábito. E largar o mau hábito. O mau hábito de desinformação para um hábito do amor ao conhecimento. Amém. Amém. Amém? Então, posso continuar? Pastora, nossa mestre, faz favor. Porque é assim, pastora. Na verdade, a pastora falou muito bem. Nós, muitas das vezes, vivemos desinformados. Principalmente, eu digo, um desafio que eu propus na minha vida. Amém. Por exemplo, eu estou no 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Né? Eu estou a ler capítulo por capítulo. E formar um hábito... Versículo por versículo, capítulo por capítulo? Capítulo. Ah, ok. Capítulo mesmo. Uhum. E tem sido um desafio muito grande. Parece que é uma força que te puxa para você não fazer aquilo. Você percebe que depois você esqueceu. Você programou aquela hora e por vezes um alarme não toca. Sim. Acontece um fenômeno. A nossa mente, ela se acostuma com um padrão de pensamento. O mestre nessa área está aqui, tá bom? Okay. Eu só estou a pegar a unção. Estou a pegar a unção. A unção está fluindo. A nossa mente, ela pega determinados padrões de pensamento. Quando tu vens trazer informação nova, nos primeiros instantes ela resiste. Porque ela está acostumada a pensar daquela maneira, a fazer daquela maneira, a agir daquela maneira. Percebe? Então, como nós estamos acostumados a pensar daquele jeito, quando vem uma informação nova, há sempre um alarme. Posso dizer um alarme, AP? Sim. Alarme, gatilho. Um gatilho, né? Do gênero, que informação é essa? Eu que estou acostumada a ter contato com prostituição, com pornografia, com masturbação. Como assim? Esse está a me dizer que não. Este versículo está a dizer que não. Então, a mente que está acostumada na reprodução do pecado, ela precisa ser reprogramada na reprodução da santidade. Então, isso causa conflito interno. Porque nós achamos muito natural agora, quando passou o dia todo, não conseguimos ler a Bíblia. É muito mais fácil pegar meu telefone e ver os stories, estamos passando, e a Bíblia nem sequer no dia, pode fazer uma semana, por exemplo, eu já passei por essa situação, uma semana toda sem ler a Bíblia. Uns stories não confrontam em nada a nossa mente. Ela fica confortável. A ver os estados, a ver passar o Instagram, o Facebook, é confortável. Mas a palavra não. Ela penetra. Ela é a única, é comparada com uma espada de dois gumes que penetra, divide o espírito, a alma, juntas e medulas. Então, é a palavra de Deus. Por isso é que a nossa mente, às vezes, quando estamos a ler a palavra, fica uma confusão e nós achamos isso é ataque demoníaco. Sim, mas na verdade não é um ataque demoníaco, é um confronto. Exatamente. E precisamos todos os dias confrontar nossa mente, o nosso espírito para... Todos os dias. O processo de renovação é contínuo. Para alcançarmos a renovação da nossa mente, nós precisamos continuamente nos expor à palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz, ouve Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um. Amarás, pois, a Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E depois ele fala do quê? Estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás. E o meu pastor está falando sobre isso. Inculcar significa dizer que eu vou pregar e vou falar persistentemente até que aquilo cria raízes. É que nós achamos, apóstolo, que quem tem que fazer esse trabalho de inculcar são os pastores, né? Os nossos mentores têm de fazer esse trabalho duro por nós. E eu, na realidade, indo em encontro com a pastora Rosana disse também, eu quero
Na verdade, o cérebro é um músculo. Também, a mesma forma, é um músculo. Eu gosto sempre de dizer, vou falar do pastor Maurício. O pastor Maurício, ele é o nosso coach. Para fazer exercício. A gente começou a fazer exercício, o pastor Maurício, ele gosta de fazer um exercício assim que faz a gente sofrer um pouco, né? ele nos massacra de vez em quando. E a massacra como, apóstolo? O dia que você for lá, você vai entender o massacre. É violento. Não posso, apóstolo, violento. Você me aconselhou, mas não vou lá. Ele bota um exercício muito violento. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele começou a fazer o exercício conosco há 3 semanas. Há 5 semanas. Fizemos uma semana, fizemos outra semana. E quando fizemos a segunda semana, olha, a gente já conseguimos fazer exercício, quase morrendo, mas fizemos. No primeiro morremos, no segundo quase morremos. Quando fomos fazer ontem, gente, parecia que o que nós fizemos há 3 semanas atrás zerou. Okay. Por quê? O que eu quero dizer com isso? É que se nós ficarmos muito tempo sem fazer exercício, se nós fizermos de novo, é como se nós não tivéssemos feito. Porque aquilo tem que ser uma constância. É a mesma coisa o trabalho da mente. Se nós não estivermos exercitando continuamente a palavra em nós e estarmos em contato com ela, nós estamos realmente voltando a estaca zero, porque nós não estamos exercitando a palavra para que ela realmente nos transforme gere essa mudança no dia a dia. Isso é muito forte. É a mesma comparação. É muito forte. É a mesma comparação. Por isso que nós não podemos parar. Okay. E olha, parar, as pessoas pensam que parar é estagnar. Não é estagnar. Parar é retroceder. Parar é retroceder. A gente pensa, quando nós paramos, não, eu estagnei. Você não estagnou, você retrocedeu. É a mesma coisa que o versículo da Bíblia fala assim. Quando expulsaram um demônio, né, e ele foi, deu voltas, tal, voltou, e ele achou a casa limpa e vazia, voltam 7 piores. 7 piores, ok. Então, esse é um princípio muito claro. Parar não é simplesmente estagnar. É retroceder. É retroceder. É a mesma coisa que está subindo a escada rolante no sentido contrário. Parou. Você fisicamente pode achar que está no mesmo lugar. Mas de acordo com a orientação geográfica, voltaste à origem. E isso é muito interessante, porque a pessoa pode regressar até o vale, né? Pode regressar até o vale. Até o Montouro. Até o Montouro. E vamos pular. Começa a abrir começa a porta velha. Sim, se tu paras de ler a Bíblia, tu vais abrir a porta velha. Ok. Vais. Os velhos padrões de pensar vão começar a tender a voltar. Normal. Porque o mundo, o sistema mundial gira em volta disso. Okay. Abres o telefone, ligas a televisão, assistir um filme, tudo isso vai te influenciar a porta velha. Percebe? Então, por isso é que a porta velha precisa ser mantida, constantemente fechada. Percebe? Nós precisamos abrir para tirar o lixo. E nós falamos muito bem da palavra, só que nós esquecemos esse aspecto que a pastora trouxe muito bem detalhado e muito importante, a questão do exercício. Né? A porta, sim, ela deve estar aberta, não é? Mas nós precisamos exercitá-la. Exatamente. E não é fácil, conforme foi dito aqui, não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos exercitar para que a palavra esteja constantemente, primeiramente na nossa mente. Exatamente. Depois a manifestar-se, não é? Aí o Eliseu comentou, né? Nós achamos que a responsabilidade de nos entregar a palavra é do pastor. É do pastor, sim. Não. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e começamos a ser encorajados a ler a palavra, a responsabilidade é nossa. Ok. É minha responsabilidade ler a palavra de Deus. Eu não posso dizer, eu não estou a entender a palavra porque alguém não está a me explicar. Mas se for um menino na fé, por exemplo, conforme o apóstolo Paulo frisa? Nas primeiras caminhadas, sim. Por isso é que nós paramos a nível de discipulado e discipulamos os novos convertidos. Okay. E vamos estar ali os primeiros passos junto com ele. Nós vamos ensinar a melhor forma. Por exemplo, nós aconselhamos o primeiro livro a ser lido é o de 1 de João. Sim. O primeiro livro? 1 de João. Okay. Depois, o Evangelho de João. Okay. Por quê? Novo membro, não é? Há um novo membro. Sim. Que é uma linguagem mais simples, né? E até indo no que a pastora Rosana está falando, eu indo no retroceder, eu quero dar uma comparação. Para nós entendermos que parar é retroceder. Vamos dar um exemplo.
Nós aprendemos a brincar. E falando novo membro, uma criança, ela gosta de brincar, saltar, e rir das situações e tal. Quando nós estamos numa progressão e nós temos um comportamento de criança, ninguém nos vê bem. Apóstolo, pode repetir, por favor? Olha só. Uhum. Tu tens um comportamento de criança, um criança. entendimento de criança, um conhecimento de uma criança. Ok. E és uma criança. Mas quando tu se torna jovem, continua com o mesmo pensamento e o mesmo comportamento de criança, ninguém te vê bem. Sim, sim. Ou seja, tu diz, não, mas eu tenho o mesmo comportamento, eu tenho a mesma ação. Sim, mas você já não tem mais 12 anos, você já não tem mais 8 anos, você tem 20, 23. Significa dizer que em vez de progredir, você retrocedeu. Porque você continuou com o mesmo conhecimento, com a mesma prática de uma criança e você não evoluiu. Amém, amém. Isso é muito interessante, apóstolo. Apóstolo Paulo, o colega do apóstolo, ele disse isso, né? Ele fala, a carta aos Hebreus. Quando eu era criança, me comportava como criança. Agora que sou mais velho, né? Me comporto como um adulto, um maduro, não é? Mas assim, pessoal, nós só estamos numa porta. Eu acho que hoje só vai ficar uma porta de novo. Hoje só vai ficar uma porta de novo. Nós só ficamos numa porta. E isso é muito bom, é algo muito maravilhoso, né? Porque estamos a falar de forma muito aberta e quem está nos ouvir consegue entender a mensagem que está a ser passada. E é importante que nós tenhamos isso bem patente. Eu acredito que vamos ficar novamente nesta porta, né? A porta das águas. Amém. A porta das águas. Eu gostaria aqui, estou com um problema no telefone, mas eu depois vou ver algumas questões. Então, apóstolo Paulo fala principalmente daquilo que o apóstolo acabou de explicar. E, meu líder, por favor, deixamos um pouquinho assim, solto. Deixamos um pouquinho solto. Nós sabemos que estamos a beber um pouquinho dos mais velhos, mas diz-nos um pouquinho sobre recomendações, não é? Porque daqui são recomendações, experiências relacionadas à palavra de Deus. Amém. Amém. Relativamente às recomendações, uma das coisas que eu queria e quero, né, e farei aqui nesse momento é alertar ao povo todo o pessoal que nos assiste, não dependam simplesmente dos homens para servir a Deus. Dependam de Deus para servir a Ele. Nós podemos, eu particularmente, eu peço conselhos ao apóstolo, falo com a pastora Rossana e pessoas mais experientes. É normal nós nos apegarmos a pessoas que têm experiência, pessoas que já viveram e vivem Cristo em verdade e em espírito e adoram a Ele, mas é importante nós termos as nossas experiências com Deus, porque a experiência do apóstolo não é a minha experiência, a experiência da pastora não é a minha experiência, cada um tem a sua experiência, então é importante nós sabermos e reconhecermos quem é o Deus a quem nós servimos, e quando nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, ninguém nos mente, ninguém nos engana. Quando nós conhecemos a palavra, nós falamos aqui da porta das águas, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós, intrinsecamente falando, eu digo que quando nós conhecemos a palavra em verdade e em espírito, nós entendemos que o nosso Deus é aquele que é capaz de fazer o infinito, ou seja, infinitamente mais sobre as nossas vidas. Ele faz o impossível tornar-se possível sobre as nossas vidas. Então, mais uma vez, eu queria dizer a todo o pessoal que nos assistiu, todo o pessoal que está em casa e nós aqui dentro, que continuemos a servir a Deus com verdade, não com mentira, porque hoje em dia o que nós vemos relativamente ao pessoal é que muita pessoa pensa que o estar no culto é tudo, ou seja, eu vou para o culto, eu vou ouvir a palavra do apóstolo, vou ouvir a palavra da pastora Rossana e isso é tudo na minha vida. Não, uns aproveitam o culto para ouvir o pastor a citar o versículo, citou o versículo, eu vou abrir a Bíblia, exatamente. Vou ler também esse versículo, já meditei. Não, a meditação deve ser feita em casa. Não que não podemos meditar na igreja e por aí fora, mas nós devemos ter a cultura de meditar em casa, a cultura de meditar se estivermos no táxi, a cultura de meditar em qualquer local onde nós estivermos. Eu particularmente, se não conseguir meditar em casa, eu pego no meu telefone, estou no táxi, medito. Então é isso que eu queria deixar para todo o pessoal. Amém. Pastora, nós precisamos também de uma orientação da pastora, um testemunho, um conselho para
nossos irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Quem me conheceu no passado, né? Esse homem me conheceu. Nós nos conhecemos há 15 anos. 15 anos? Muito. 15 anos. 15 anos? Muito tempo. Nós nos conhecemos Assim, há 15 anos. 5. Essa irmandade, essa amizade, esse amor foi construído. Ok. 15 Amém. anos. Nós nos conhecemos há 15 anos. Ele me conheceu. Eu era um trapo cheio de rejeição. Eu era um ninho de demônios de rejeição. E até a pastora Charlene teve uma visão da minha alma. Ela via que a minha alma é uma ferida cheia de moscas. As moscas representavam os demônios. E o espírito de rejeição estava ali. Oramos várias vezes. E nós orávamos, né? O apóstolo Mandela, a pastora Charlene, oravam por mim para eu ser curada e completamente liberta de todo tipo de rejeição. Entretanto, diante de todas as orações que foram feitas, o Senhor ouviu e o Senhor me conduziu, né, à sua palavra. Amém. Em que ele diz: ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, eu te acolherei. Amém. Então, esta verdade curou minha alma Amém. de todo sentimento de abandono, de todo pensamento de abandono. Então, a palavra de Deus é o remédio para o vírus do pecado, porque rejeição é pecado. Eu tive que perceber isso, porque eu Rejeição. abraçava a rejeição como se fosse o meu nenê. Ok. Nós vamos falar aqui a respeito desse assunto, né, nos próximos momentos. Sim. Mas eu achava que a rejeição era algo bom, algo normal. Mas eu tive que perceber que é pecado. Pecado por quê? Porque nós temos o nosso pastor, temos um Jesus que pagou o preço pela nossa vida, e nós acharmos que somos abandonados, tristes e largados, isso é contra a palavra de Deus. Ok. Então eu tive um encontro com o amor de Deus pela palavra. Amém. Quando lemos a respeito de Jesus, nós percebemos a independência emocional de Jesus e começamos a perceber que sim, nós precisamos de olhar mais para o nosso alvo e sermos curados. Amém? E sermos libertos. E a palavra liberta. A palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. E Jesus é a verdade que liberta. Amém. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, na palavra tem a cura, é o remédio para todas as nossas infecções de alma, para todas as nossas doenças de alma, físicas, e o alimento espiritual que nós temos é a palavra. A palavra é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, como um fungo é para o nosso corpo. Amém. Amém? Então nós precisamos nos alimentar diariamente para não sermos raquíticos espiritualmente. Ok. Precisamos nos enrobustecer, é isso? Da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E para isso nós precisamos começar a construir esses momentos de entrega na palavra. E hoje nós vimos uma pastora, né, que nós reconhecemos tremendamente o testemunho, né, e a experiência que teve com Deus. Aquilo que a pastora apresenta por intermédio da comunhão com Deus é muito forte isso. Amém. Amém. E foi a palavra que me curou. Amém. Aleluia. Amém. Seja É louvado. saber que Jesus me amou e se entregou por mim. Quem tem amor maior do que esse, que entrega a sua vida pelos seus amigos? Nenhum homem que algum dia me rejeitou fez uma dedicação de amor tão profunda, tão única, tão intensa do que Jesus fez por mim. Amém. E isso está tudo aqui na palavra.
Amém? Então, Amém. é sobre Jesus. Pastor Apóstolo Mandela, por favor, em meio a um mundo de coaching, não é? Ao meio a um mundo de sábios que se intitulam ser sábios e muitas palavras lançadas no vazio, qual é a mensagem que tem a respeito da palavra desta porta, a porta das águas, para nossos irmãos que estão nos acompanhando? No mundo coaching, eu sou o centro. Uhum. Eu sou o centro, eu resolvo o meu problema, eu tenho a solução. Uhum. No mundo cristão e no mundo que o próprio Deus criou, Ele é a solução. Amém. Aleluia. Ele é o Amém. caminho. Amém. Amém. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu não posso nada se não for por Ele. Amém. Eu não vou ao Pai se não for por Ele. Eu não consigo nada se não for por Ele. Então, meu amado, se você quer ser trabalhado na alma, você tem que ter Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Ele é que é a libertação. E muitos dos nossos problemas, às vezes, têm sido gerados por esse pensamento coaching, porque quando, num determinado momento, assim como no feminismo, primeiro o homem descobre que ele não pode fazer nada sozinho. Aí vem a depressão, aí vem pesos que o homem não pode carregar. Exato. E no feminismo, a mulher quer carregar um peso que não é dela. Que não é dela, ok? Ok. Foi feito para o Isso é homem. forte. Amém. O peso, o Da homem tem que frustração. aguentar. E a mesma coisa. Tem pesos que não foram feitos para nós carregarmos. Amém. É dele. É Amém. ele que tem que Isso é carregar. muito forte. E quando ele carrega, ele nos alivia. E muitos de nós, e eu sei que tem algumas pessoas que podem estar nos ouvir, larga os teus pesos, por favor. Larga a tua independência. Deixa ele carregar por você. Quando ele carregar, você verá que haverá transformações. Mas como é que eu faço isso? Deixando, entregando, falando. É fé. Amém. A fé é aprender a deixar para que ele faça. Porque eu aprendi que eu em mim mesmo não posso. E confiar. E quando tu confias, ele faz. E ele transforma. Aleluia. Amém? Amém. Olha, é um momento muito lindo, muito abençoado. É um momento tremendo. Amém. E vocês que estão lá em casa conseguem sentir, eu sei, porque existe sim essa transmissão de unção e de poder da palavra. Porque a Amém. palavra é uma apenas, que é Jesus Cristo. Aleluia. Há essa conexão. E foi muito bom. Amém. Muito bom. Foi muito bom. Muito E bom. vocês podem Maravilhoso. testemunhar aí. Né? Eu não prestei muita atenção em vocês hoje. A palavra me concentrou de uma forma. Irmãos, eu sei que vocês sentiram e vão me desculpar, né? Já estamos terminando. Olha, a nossa pastora a Neta Ossi também chegou. Muito obrigado. Eu vou ler aqui alguns comentários. Por exemplo, a irmã Xinga, ela diz assim: a decisão também é importante, né? No tempo que quer ler, entender e aceitar o que estamos a ler, porque muitos podem ler e não perceber, e não aceitar, e achar que só o fato de ler já indica que está tudo bem. Não é? Ela está dizendo assim, não é só ler. Por vezes a pessoa leu e não entendeu e acha que está tudo bem. Não, o importante é que eu li. Não é? Sim. No entanto... Prontos. É importante lermos. Uhum. E, se calhar, antes de lermos, pedirmos ao Espírito Santo, que é aquele que nos convence, para nos ajudar a perceber a palavra. Ok. Porque por Não no detrás da entendimento Bíblia, humano. exatamente, porque por detrás da Bíblia tem um Espírito, que é o Por trás da Espírito Bíblia Santo tem um de Espírito Deus. também. E é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por si só, o homem não tem capacidade de convencer a si mesmo. Não temos capacidade de nos convencer. Mas o Espírito Santo, Ele é capaz, Ele, na verdade, é a missão dele nos convencer. Amém? Do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo. Então, é dependermos do Espírito. Ok, na primeira vez posso não entender. Na verdade, a palavra é novidade de vida. Novidade de vida, sim. Hoje eu vou ler Mateus 1.
Daqui a uma semana eu vou ler Mateus 1, parece uma coisa completamente coisa nova. nova. Como eu não vi esse versículo antes? Por exemplo, há dias eu estava a ler um dos evangelhos e tem um trecho assim muito interessante que diz que um dos discípulos correu nu. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca li esse texto. E eu, inclusive, nunca vi. Nunca vi. Correu nu. Aí eu fui investigar esse homem que correu nu e tal, supostamente é o nome de dos discípulos que estiveram perto de Jesus e tal, e explicou por que provavelmente ele correu nu. Mas é só para dizer que às vezes nós passamos a primeiro olho, entendemos uma partezinha, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai abrindo os olhos do nosso entendimento e vai nos dando entendimento da palavra. Temos que compreender, temos que nos compreender, temos que respeitar o nosso tempo, os nossos limites, que a palavra de Deus, ela é muito complexa. Amém. E percebeu-se. Que ninguém quer sair daqui. Percebeu-se que ninguém quer sair daqui. Então eu quero agradecer a vocês, meus amados. Vamos ter que terminar mesmo. O nosso tempo já se foi, não é? Percebeu-se que a palavra é muito forte. Não é? A semana passada, esta semana, pessoal, o irmão o Léo, né, ele me disse assim no domingo. Eu lhe falei, olha, pastor, você não vai estar lá. Vai ser muito beleza, irmão Eliseu. Não é sobre quem vai estar lá. É a palavra. É que todos os dias que vocês estão ali, é uma coisa nova, é autêntico, é algo maravilhoso. A pastora Charlene, a pastora Graça, Uau. se tiver lá qualquer uma pessoa a transmitir, é algo que eu sento para escrever e para ler. Amém. Isso foi muito bom, muito importante. Não é sobre então, nós. irmãos, nós agradecemos vocês que estão aí e vão testemunhando, né, a respeito deste programa Conexão Palavra. A irmã... a irmã... Qual? Meu Deus. A nossa irmã Minda não, que trabalha com a nossa irmã Minda lá a esposa do nosso líder Souza. Cláudia? A nossa irmã Cláudia, certo. Ela diz assim, eu nunca fiquei tão ansiosa com as segundas-feiras. Eu nunca fiquei tão ansiosa. Porque eu quero ouvir Conexão Palavra. Aleluia. Eu quero ouvir o que está acontecendo lá. Porque é uma conexão mesmo maravilhosa. E os vossos testemunhos, né, têm sido maravilhosos para nós. Temos crescido, sim. Eu quero vos agradecer. Por favor, questões, estamos aqui com o nosso apóstolo, nossas pastoras, vão partilhando, vão transmitindo mesmo, já temos a nossa Conexão Palavra no Facebook. Eu também quero vos agradecer, vocês que estão nos seguindo, muito obrigado mesmo, e conforme já percebemos, estamos a transmitir a partir da nossa página. Glória a Deus. Glória enfim, a Deus. Aleluia. Amém. E obrigado a todos que se inscreveram, Amém, né? amém. Essa é a porta dos peixes que tem se abrido todos os dias. Aleluia. Amém. A multiplicação tem sido cada multiplicação. dia uma bênção. E eu quero vos agradecer, vocês que estão aí, têm nos dado muito feedback positivo. Muito obrigado mesmo e Deus vos abençoe. Tivemos em companhia da nossa irmã Maria Narciso, não é? A nossa pastora Charlene Barros, nosso irmão Fábio Lima, Shalom, o nosso irmão Cesaltino, Shalom, a nossa irmã Elia, muito bom, muito obrigado. Nossa irmã Isabel Silva, a nossa irmã Rosária Enguenda, muito obrigado. Shalom, temos aqui, vamos lá, nosso irmão Leonel Amaral, Shalom, o irmão do testemunho, muito obrigado. Né? Folha Branca, muito obrigado. Nossa irmã Milena Samuyenga, muito obrigado por estarem aqui. Deus abençoe. Vamos lá ver quem mais. Nossa irmã Chiesa, nossa irmã Xinga, também tive um contato com a nossa irmã Chiesa e foi muito bom o testemunho que ela passou. Aleluia. Shalom, nossa irmã, nossa pastora Nete, Shalom. Muito obrigado, equipe, a intervenção. Muito obrigado, Shalom. Maria Lengues, muito obrigado. E, pessoal, tem sido muito bom. Vocês estão aqui. Eu não vou poder ler o nome de todos vocês, mas eu agradeço a todos vocês. Deus abençoe. Não é? Apóstolo está aqui também, quer estender a sua gratidão para o nosso povo, não é? Não, só quero agradecer. Obrigado mais uma vez por todos que colaboraram e estão aqui conosco. Convide outras pessoas agora para seguir. Já temos o nosso próprio canal no Facebook, no Instagram. Semana que vem nós temos sempre o tema. Pelo menos agora já estamos no nosso canal, mas o Instagram também. Amém. Vá lá e YouTube também. Já subiram os nossos reels no YouTube. Nos siga, tá? Compartilhe, porque nós precisamos transmitir essa palavra poderosa. E nós sabemos, aqui no nosso país nós não temos
Não conheço ninguém que fale sobre essa personalidade restaurada e a restauração da alma. Compartilhe com os crentes, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado, pessoal. Vamos fazer um tchau para nossos irmãos. Shalom, Muito obrigado. shalom. Bom descanso. Aleluia. Esperar só sair? Ainda não. E ainda vamos nos ver um pouquinho? Que bênção.